Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, estamos aqui na semana 13. Hoje a gente vai ter uma aula de trigonometria nos triângulos, seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60 graus, e lei dos senos e lei dos cossenos, que é o que é cobrado nessas faculdades particulares, do tipo FPS, Nassau, Unicap e tudo isso. Olha, queria dizer a vocês que é importantíssimo se manter estudando, principalmente vocês que têm foco nas faculdades particulares, porque vai ser o primeiro processo. Quando as coisas começarem a se normalizar, pode ter certeza que vai ser logo a prova de imediato. Elas vão fazer o seu processo seletivo, vão executar aí. E vamos se preparar para que até, de repente, sei lá, se há uma seleção online, como vai ter o Enem nesse ano, então a gente tem que se manter estudando, se motiva, ver que está próximo, principalmente para vocês, e a gente está aí, a gente tem uma programação de 15 semanas. Após essas 15 semanas, iremos fazer umas revisões, está sendo tudo programado para vocês aprenderem aí, ficarem, dar aquele polimento. O processo depois dessas 15 semanas é muito importante. É você se aperfeiçoar, direcionar mais ainda para a prova que você tem como objetivo entrar naquela universidade, FPS, Unicap e assim sucessivamente, tá certo? Agora vamos estudar a trigonometria do triângulo retângulo. Quando a gente fala triângulo retângulo, o próprio nome já está dizendo retângulo, é porque tem um ângulo reto. Mas se tem um ângulo reto, tem dois ângulos agudos, não é verdade? Um medindo o ângulo reto mede 90 graus e os outros dois, a soma deles dá 90 graus. Ou seja, quando a soma das medidas de dois ângulos dá 90 graus, nós temos que eles são complementares. Os outros dois são agudos e complementares. Só falando dos lados, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente sabe que ele é chamado de hipotenusa. E os lados adjacentes, o que forma o ângulo reto, são chamados de catetos. Esse cateto é relativo, ele pode ser oposto ou adjacente. Se você considerar, por exemplo, o ângulo alfa, aí que é o ângulo que tem inverso no ponto B, ele é adjacente, mas em relação ao ângulo beta, ele é oposto. Na verdade, o cateto AB aí. Então, oposto é relativo. Se é oposto a um dos ângulos agudos do triângulo retângulo, é adjacente ao outro. E assim sucessivamente. Se é oposto, é adjacente, se é adjacente, é oposto. Beleza? Então, esse é o triângulo retângulo. Muito importante no triângulo retângulo é o chamado teorema de Pitágoras, né? Que é o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, lembra que o quadrado da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, que é aquele lado que tem a maior medida, porque em qualquer triângulo, o maior lado opõe-se ao maior ângulo, o quadrado dele é igual à soma dos quadrados dos outros lados. Aí vamos às razões trigonométricas. O seno, o que é o seno? O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno, não pode esquecer, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Rui, o que é que significa o seno ser meio? Significa dizer que o cateto oposto, ele mede a metade da hipotenusa. Isso é o que significa dizer o seno ser meio. É verdade ou não é? Então, seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Massa. Vamos ver agora o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cosseno, razão entre cateto adjacente e hipotenusa. Não esquece, seno relaciona cateto oposto com hipotenusa e cosseno, cateto adjacente com hipotenusa. Massa. E a tangente, Rui? Tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O que é que significa a tangente ser, por exemplo, 3? Significa dizer que o cateto oposto é o triplo do cateto adjacente. Tá massa? Tranquilos, beleza? Então, seno, razão entre o cateto oposto e a hipotenusa.
Cosseno, razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Se a gente divide o seno pelo cosseno, galera, a gente vai obter tangente. Tangente é a razão entre o seno e o cosseno também. Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vê que se você dividir B sobre A com C sobre A, vai cancelar o A. Aí vai ficar B sobre C. O que é B sobre C? É a tangente de alfa. Então, ao dividir seno pelo cosseno, você obtém o quê? Tangente. Beleza? Ao dividir seno pelo cosseno, você obtém tangente. Então, seno cateto oposto pelo cateto adjacente, o cateto oposto pela hipotenusa, mas tem uma relação importante. Se a gente pegar aqui, ó, o seno de alfa ele vai ser o cosseno de beta. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complemento. Por exemplo, o seno de 30 graus é o cosseno de quê? De 60. Quanto falta para 90? Porque você vê que no triângulo retângulo, que é oposto a um cateto, é adjacente ao outro. Então, o que é seno de um ângulo vai ser adjacente ao outro. Então, o seno de 30 graus vai ser igual ao cosseno de 60. Massa. Como você vê aí, ó, o seno de alfa é B sobre A. Mas o cosseno de beta também é B sobre A. Por quê? Porque alfa e beta somam 90 graus. E a tangente de alfa é B sobre A, a tangente de B sobre C, a tangente de beta vai ser C sobre B. Uma é o inverso da outra. Isso é até chamado de cotangente. Quando você inverte a tangente, é chamada de cotangente. Massa? Tranquilos? Agora, vê bem. Vamos pegar esses exemplozinhos aqui, ó. Nesses exemplos, olha o que é que eu tenho. No primeiro, na letra A, nós temos assim, ó, 5, 3 e x. Eu quero seno, cosseno e tangente de alfa nesse caso. Pessoal, a gente vai ter que achar aí a medida x, o cateto que tem que estar com medida x. E para isso a gente aplica Pitágoras, é ou não? Esse é um dos triângulos retângulos mais comuns, que é o triângulo 3, 4, 5. Então, você vê que o cateto aí é adjacente a alfa é 4. E quanto é o seno? Cateto oposto, que é 3, pela hipotenusa, que é 5. Quanto é o cosseno? Cateto adjacente, que é 4, pela hipotenusa, que é 5. E quanto é a tangente? Cateto oposto, que é 4, pelo 3, pelo cateto adjacente, que é 4. Lembra que se dividir seno pelo cosseno, a gente já teria 3 sobre 4, teria tangente. Não é verdade? Já no outro, na letra B, olha o que a gente tem. Vou aplicar Pitágoras mais uma vez. Y² mais 8² é igual a 10². Esse também é um triângulo retângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Por qual motivo? Porque se você pegar 3, 4, 5 e multiplicar os lados por 2, você vai ter 6, 8, 10. Na verdade, você vai ter 6, 8, 10. Se você pega 3, 4, 5 e multiplica por 2. Então, a gente já tem aí que esse lado que mede y vai ter medida 6, é ou não? Que é a raiz quadrada de 36, que vai ser 6. Então, quanto é o seno de beta? Cateto oposto, que é 8, pela hipotenusa, que é 10. Aí simplifica, dá 4/5. Quanto é o cosseno de beta? Cateto adjacente, que é 6, pela hipotenusa, que é 10. E quanto é a tangente de beta? Vai ser cateto oposto, que é 8, pela cateto adjacente, que é 6. 8 sobre 6, que dá 4/3. Já na terceira, a gente vai aplicar aqui, ó, Pitágoras para achar a hipotenusa. Então, a quadrada é 5² mais 12², não é verdade? Então, A² é 25 mais 144, que vai dar 169. Quanto é a raiz quadrada de 169? 13, que é a semana da gente, cara, é a semana 13. Então, o que é que a gente vai ter aí, ó? Que a hipotenusa é 3. Aí o seno, cateto oposto pela hipotenusa. O seno de alfa primeiro, beleza? Vamos achar para alfa. Vai ser 12 sobre 13. Cosseno, 5 sobre 13, cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente, 12 sobre 5. Agora, se a gente quer, por exemplo, o seno de beta, aí já vai ser 5
sobre 13. Vê que quando os arcos, os ângulos são complementares no triângulo retângulo, o seno de um é o cosseno do outro. Vê que o cosseno de alfa está sendo o seno de beta. E assim também, o cosseno de beta vai ser o seno de alfa. E a tangente é só a gente inverter. Se a tangente de alfa foi quanto? 12 sobre 5, agora é 5 sobre 12. Cateto oposto pelo cateto adjacente a beta. Massa, tranquilos, beleza? Anota aí direitinho, vamos adiante, sem pressa, para aprender direitinho isso aqui e que você não tenha dificuldade. Porque cai basicamente isso, pessoal. Principalmente o que a gente vai falar agora, que são os ângulos notáveis. Nós precisamos conhecer o seno, o cosseno de 30, 45 e 60 graus, é ou não? Esse seno, cosseno de 30, 45 e 60 graus é tranquilo, né? Tem até aquela musiquinha, alguma coisa desse tipo, que você faz aí. Como é? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz de quem não tem 1. A tangente é diferente e vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Massa. Então, quanto é o seno de 30? Meio. Quanto é o cosseno de 60? Meio. Por quê, Rui? Porque 30 e 60 são complementares. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 45? É igual ao cosseno de 45. São complementares, que é raiz de 2 sobre 2. E quando você divide seno pelo cosseno, você vai ter tangente. Então, por exemplo, se eu dividir o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, pelo cosseno de 60, que é 1 meio, aí vai cancelar o 2 e vai dar raiz de 3. Se eu dividir a tangente de 45, ou que se eu quiser a tangente de 45, eu divido o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. São iguais, é ou não? E quando a gente divide o seno de 30 pelo cosseno de 30, dessa forma que está escrito aí, daria 1 sobre raiz de 3. Aí a gente racionaliza, multiplica numerador e denominador por raiz de 3, aí fica raiz de 3 sobre 3. Normalmente a gente coloca os denominadores racionais, não é verdade, pessoal? Beleza? Tranquilos? Então agora a gente vai falar na lei dos senos e na lei dos cossenos. Rui, como é a lei dos senos? A lei dos senos é assim. Toda vez que eu pegar um lado, isso serve para qualquer triângulo, não só retângulo, que é muito comum a gente associar seno e cosseno a triângulo retângulo. Mas a lei dos senos e a lei dos cossenos, elas valem para qualquer triângulo, quaisquer triângulos. Então o que é que a gente vai ter aqui, pessoal? Toda vez que eu dividir um lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado, lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado, isso vai dar constante, vai dar o diâmetro da circunferência circunscrita. O que é importante para a gente é que A está para o seno de A, B está para o seno de B, C está para o seno de C. E isso é igual a 2R. A está para o seno de A, B está para o seno de B, C está para o seno de C. E também temos o teorema dos cossenos. A lei dos cossenos que vocês usam, por exemplo, uma consequência dela, muito em física, né, quando trabalha vetor, para calcular o vetor soma, por exemplo, é uma consequência da lei dos cossenos. Mas olha aqui, ó, a gente sempre faz fazer o seguinte, se eu começar pelo lado A, eu tenho que fazer o cosseno do ângulo oposto a A. Se eu começar pelo lado B, eu tenho que fazer o cosseno do ângulo oposto a B. Se eu começar por C, é o cosseno do ângulo oposto a C. Então, como é? O quadrado de um lado é a soma dos quadrados dos outros dois. Vê, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos, sempre menos, nunca mais, 2 vezes o produto desses outros dois lados, pelo cosseno do ângulo formado por eles. Então, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, pelo cosseno do ângulo formado por eles, que é o cosseno do ângulo oposto a esse lado que eu comecei, o quadrado de um lado. Massa, olha, uma dica, para você
usar a lei dos cossênios, você só trabalha com um ângulo. Para usar a lei dos sênios, você trabalha com mais de um ângulo. Por exemplo, dois ângulos que é um lado, então normalmente é assim. Não esquece. Lei dos sênios, mais de um ângulo. Lei dos cossênios, um único ângulo. Não é verdade? Aí eu tenho aqui. Encontre o valor de x em cada caso. Galera, nesse primeiro caso, vê que você vai trabalhar com mais de um ângulo. Então você vai usar a lei dos sênios. Como é a medida do seno? Como é a lei dos sênios? A medida de um lado está para o seno do ângulo oposto a esse lado. Então eu vou fazer x está para o seno de 45. Assim como 90 está para o seno de 30 graus, que é o oposto a 90 metros. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, a gente sabe lá da tabelinha, que é o que, galera? 1 sobre 2. Cancela esses dois aí, ó, de um membro da igualdade e outro membro estão em posições equivalentes, dá para você simplificar, né? E aí você fica x sobre raiz de 2 igual a 90. Meio pelos extremos, você vai ter que x é 90 raiz de 2. Massa, tranquilos. Lei dos senos, como é que foi? A medida de um lado está para o seno do ângulo oposto a esse lado. Aí agora, bora para o outro. Como eu só estou trabalhando com um único ângulo, eu vou usar o quê? A lei dos cossenos. Aí eu começo sempre com o lado oposto ao ângulo, que é aquele lado AC. Eu vou chamar ali de x. Então, x quadrado é o quadrado de um lado, que é 3 quadrado, mais o quadrado do outro lado, que é 4 ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles pelo cosseno do ângulo, 60. Quanto é o cosseno de 60 graus? Meio. Então, ó, esse meio aí vai ficar x quadrado é 9, mais 16, menos quanto, pessoal? 12. Que esse 2 que está aí, vezes meio, cancelou. Aí 3 vezes 4, 12. 9 com 16 dá 25, menos 12 dá 13. Então vai ser raiz quadrada de 13. O que é 13? É a semana que a gente está vendo. Vê, ó. Já estamos na 13ª semana, galera. Daí, das aulas de matemática das privadas, beleza? E de toda a academia. Fica tranquilo, acalma o coração e mantém-se estudando. Perseverança é o seu sonho, velho. Seu sonho tá próximo. Não podemos desistir, não é verdade? Então, não conseguiu estudar tudo, estuda a metade, beleza? Ah, Rui, tu coloca sempre 15 questões. Não tem problema. Se você não está conseguindo, faz 10. Me pede a resolução dos 5 que eu mando, não tem problema nenhum. Inclusive, ó, lá na nossa plataforma de dúvidas, tem aquele botão, né? Chegue mais perto. Então, tem alunos, até aqui das privadas, que já me procuraram, me pediram provas. Tá entendendo? Rui, ó, eu quero focar na FBS. Tu tem aí as provas. Agora, meu irmão, toma aqui, faz essa, dê uma orientaçãozinha. Ele tá fazendo e já tá tirando dúvida dessas provas aí. Tá fazendo SESMAC. Eu disse, ó, vamos fazer uma prova aí por semana. Ele disse, beleza. Ele disse que tá com tempo, agora mais tempo, porque está mais em casa e está bem focado. Além de assistir às aulas, está fazendo isso. Então façam isso também. Me procure lá como é Chegue Mais Perto. E lá na plataforma de dúvidas eu tenho atenção especial em vocês das particulares. Se aparecer uma dúvida lá, pode ser qualquer hora da noite. E quando eu olho, vou lá e coloco de imediato. Faço aqui no papelzinho direitinho. Tá tudo programado para você estudar e você aprender. Rui, não estou conseguindo estudar. Vamos lá, vamos discutir uma estratégia, beleza? Disso aí, estuda menos uma parte, estuda outra, para dar manter. Não é manutenção, não. É aprendizagem, é transformação. Tá certo? Beleza? Agora a gente vai fazer os exercíciozinhos. Se liga aí, galera. Questão 1. O prefeito de uma cidade turística pretende construir, unindo o Parque Cultural, um teleférico, beleza? Unindo o Parque Cultural ao topo de uma montanha de 200 metros de altura, como mostra aqui, né, na figura. Considerando que uma plataforma de embarque do teleférico deve estar a uma altura de 5 metros, também como está mostrado aqui, ó, 5 metros.
Aí ele disse, e que o pico da montanha possa ser observado dessa plataforma, né, sob um ângulo de 30 graus, que também está aqui. A distância percorrida pelo teleférico é qual? Então ele quer essa distânciazinha aqui. Se ele está interessado nessa distância, o que é que a gente vai fazer? Isso aqui, ó, mede 5 metros, é ou não? Que isso é a altura da plataforma. E aqui vai medir 195 metros. Por que, Rui? Porque se tudo é 200 e aqui é 5, isso é 195. Nesse triângulo retângulo, eu disponho de um ângulo, que é 30 graus, do cateto oposto e da hipotenusa. Qual é a razão que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? A razão que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Então, cabe aqui nós aplicarmos o quê? Seno. Cateto oposto pela hipotenusa. Mas o seno é seno de 30 graus, não é verdade? Seno de 30 graus. Aí agora, cateto oposto é 195. E a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo reto, é exatamente D. A gente tem que lembrar, né, pessoal, do seno, do cosseno e da tangente, de 30, 45 e 60, na verdade. Vou colocar aqui, ó, se na prova você tiver precisando lembrar do seno, do cosseno e da tangente, de 30, 45 e 60. Então, vou botar seno, cosseno, tangente. Aí 30 graus, 45 e 60. Como é que a gente faz aí, rapidão? A gente faz 1, né? 2, 3. Aí bota 3, 2, 1. Aí tira a raiz quadrada de todo mundo. Quanto é a raiz quadrada? Quanto é a raiz de 2? Aí não é exata. Se não é exata, o que é que a gente vai fazer? Raiz de 2. Raiz de 3 não é exata, deixa raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2. E raiz quadrada de 1 é 1. Aí agora só é dividir todo mundo por quanto? Por 2. Dividir todo mundo por 2. Então, como é a tangente? Ou tu divide seno pelo cosseno. Quando eu dividir aqui, cancelo 2, dá raiz de 3. Aqui dá 1. Aqui dá 1 sobre raiz de 3, que ao racionalizar vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, o seno de 30 é meio. Se o seno de 30 é meio, então a gente vai ter que 195 sobre D é igual a meio. Se a gente faz meio pelos extremos, eu vou ter que D é 390 metros, cuja resposta está na letra C. Um terreno inclinado traz dificuldades para a construção civil, para a agricultura e para um caminhante aventureiro. A taxa de declividade é medida pela tangente, ó, a taxa desse ângulo alfa. Então, a taxa de declividade é a tangente. Normalmente é expressa em porcentagem, 0,23, ou seja, 23%. Um excursionista sobe uma montanha que tem uma taxa de declividade de 50%, ou seja, a tangente desse ângulo é 0,5, é 50%. Considerando que do ponto que o excursionista partiu até o topo da montanha, foi vencido com um desnível de 1.000 metros. Então, ó, é como se nós tivéssemos a seguinte situação. Um desnível, né? Então, ele chegou aqui e fez o seguinte. Ele sofreu aqui ó, um desnível de 1.000 metros. Como ele quer a resposta em quilômetro, eu estou vendo aqui, ó. Já vou botar aqui 1.000 metros, corresponde a 1 quilômetro. Já vou usar 1 quilômetro. E ele quer a distância percorrida. Que é essa distância percorrida. Esse ângulo é um ângulo alfa, que eu sei que a tangente de alfa é 50%. Ou seja, a tangente de alfa é quanto? 0,5.
O que é que a gente vai fazer? Relaciona cateto oposto com a hipotenusa. Mas aqui nós temos o que, galera? O que é que a gente tem aqui? Diz aí pra mim. Nós temos aqui, ó, o cateto oposto e a hipotenusa. Tangente é cateto oposto com cateto adjacente. Então, eu posso achar esse cateto aqui, vou chamar de x. E se eu fizer cateto oposto, que é 1 quilômetro, já está em quilômetro, x, isso vai dar meio. Meio pelos extremos, eu vou ter que meio x é 1. Esse meio está multiplicando, vem para cá dividindo, vai dar 2 quilômetros. Então aqui é 2 quilômetros. E agora, B, como é que a gente faz para achar o D? Para achar o D, eu posso simplesmente aplicar o teorema de quê? De Pitágoras. Se eu aplico o teorema de Pitágoras, o que é que nós vamos ter? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. D quadrado vai ser igual ao quê? A 4 mais 1. Se D quadrado vai ser 5, significa dizer que D é raiz quadrada de 5 quilômetros. Cuja resposta está na letra B. Beleza? Tranquilos? Nessa próxima questão, ele diz: a tirolesa é uma técnica utilizada para transporte de carga de um ponto até outro. Nessa técnica, a carga é presa a uma rodana e desliza sobre um cabo, cujas extremidades geralmente estão em alturas diferentes. A tirolesa também é utilizada como uma prática esportiva, sendo considerada um esporte radical. Em certo ecoparque, aproveitando a geografia local, a estrutura para a prática da tirolesa foi montada de maneira que as alturas das extremidades do cabo, onde os participantes utilizaram, têm cerca de 52 metros e 8 metros cada. Então é como se ele saísse de um nível de 52 para um nível de 8, por exemplo, em relação ao nível do solo. E o ângulo de descida com a vertical é 80 graus. Então a gente vai ter o seguinte, é como se eu tivesse aqui, vamos fazer um desenho aqui bem legal. Ui, como é que a gente interpreta isso? É como se eu tivesse o solo, aqui está o solo. Se aqui está o solo, então você tem um ecoparque, e aqui tem algo que está a uma altura de quanto? A uma altura de 8 metros. E aqui tem um outro que está a uma altura de quanto? Vai, diz para mim. De 52 metros. Não é verdade? E você tem aqui, ó, essa distância daqui, ó. Você tem isso aqui. Aqui você tem a chamada linha, a direção vertical, né? Essa é a vertical, né? Essa é a vertical. Aí o que é que nós temos aqui? Ele diz o seguinte, que o ângulo de descida com a vertical mede quantos graus o ângulo de descida com a vertical? 80 graus. E ele quer saber o seguinte, qual é a distância percorrida aonde? Na horizontal. A distância percorrida na horizontal é essa distância que ele está querendo aqui. Vamos chamar de x. Quando você anda assim, você está percorrendo essa distância na horizontal. Não é verdade? Então olha para aqui, vê só. Isso aqui mede quantos graus? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que dar 180 graus. Quanto aqui é 90, os ângulos agudos são até complementares, 10. Se eu soubesse essa medida daqui, Rui, qual é a medida? Essa daqui. Mas essa medida é de 52, eu retirar aqui parte, 8. E 52 menos 8, quanto é 52 menos 8? 52 menos 8 vai dar 44.
44 metros ali. E nesse triângulo retângulo eu tenho um ângulo que é 10 graus, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então cabe tangente. Tangente de 10 graus. Qual o cateto oposto a 10 graus? Vamos estar assim. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Qual é, galera, o cateto oposto a 10 graus? O cateto oposto a 10 graus é 44. Por que 44? 52 menos 8. E o cateto adjacente é exatamente a distância na horizontal. Mas a tangente de 10 graus foi dada como sendo quanto? 0,176. E aqui, ó, 44 sobre x. Esse x está multiplicando, vem para cá dividindo. E esse 0,176 que está dividindo, vem para cá multiplicando. Esse que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então a gente vai ter que fazer essa continha aí, né? Vai ter que dividir 44 sobre 0,176. Se eu faço 44 dividido por 0,176, o que a gente vai ter? Mais ou menos aqui, dá exatamente aqui 250. Mas por que ele falou aproximadamente? Porque ele falou que a tangente também é aproximadamente, para você considerar isso aqui, não é exatamente, isso é uma aproximação da tangente. Então a resposta está na letra A. Beleza? Vamos adiante. Na quarta questão, olha o que é que a gente tem. Uma formiga sai do ponto A que segue por uma linha representada contínua. Então ela sai até chegar ao ponto B, ó, por essa linha aqui. Tum, tum, tum. A distância percorrida em metros é qual? Claro que aqui foi 2, na verdade. Como aqui é 3 e aqui é 1, aqui é 2. Aí eu posso achar, vou chamar isso aqui de x. Isso aqui eu já sei que é 1, na verdade. Essa partezinha aqui a gente vai precisar saber, na verdade. Esse aqui eu sei que é 1, mas eu não sei quanto é isso. Vou chamar de y. E aqui ele chamou de 2 raiz de 3. Para a gente achar o x de imediato, o que é que a gente pode fazer? Cosseno. Por que cosseno, Rui? Porque eu tenho ângulo, cateto adjacente e hipotenusa. Então vai ser 2 sobre x. Mas quanto é o cosseno de 60? Vai ser 1 meio, né? Pelaquela tabelinha a gente tem que saber. Então o x já mede quanto? 4 metros. Eu acho que é metros a metros. 4 metros. Mas agora eu preciso achar o y. Ui, como é que a gente pode achar esse y? Eu posso fazer uma semelhançazinha, ou então simplesmente assim, ó, vamos fazer aqui. Se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui, esse seria 30, né? Aí esse aqui, ó, também é 60, e esse aqui também é 30. Esses triângulos, inclusive, são até semelhantes, né, pessoal? Lembra de paralelas interceptadas por uma transversal. Esses ângulos são chamados correspondentes. Tem a mesma medida. Então aqui eu poderia fazer tangente de 60. Se eu faço tangente de 60 nesse triângulo aqui, é cateto oposto, que é y, pelo cateto adjacente, que é 1. Mas a tangente de 60 é raiz de 3. Então y sobre 1. Então já chegamos que y é igual a raiz de 3 metros. Mas a gente precisa saber a distância total. Então qual seria essa distância total? Seria 2 mais x, que é 4, mais 1 aqui, na verdade, esse catetozinho que é 1, mais y, que é raiz de 3, mais esse pedaço que é 2 raiz de 3. Então, se fizermos isso aí, o que é que a gente vai obter? 7 mais 3 raiz de 3 metros, cuja resposta está em que alternativa, galera? Letra... Desculpa. Letra D de dado. A questão 5 tem um texto antes, aí vocês podem conferir no material de vocês. Lembrando que nós estamos em que semana? Semana 13. Mas essa questão 5, ele dá um barco aqui,
que ele parte do ponto A, atravessa o rio Amazonas, em direção ao seu deslocamento. Aí ele diz que a largura do rio é 60 metros, né? Essa largura é constante. É como se fosse um rio de margens paralelas. Aí podemos afirmar que a distância AB percorrida é qual? Que é essa distância. Eu sei que essa aqui é a largura do rio, que é 60 metros, na verdade, e que esses ângulos aqui são complementares. Suplementares. Se aqui é 60, se aqui é 120, aqui é 60, para completar 180, né? A meia volta, o ângulo que raso, na verdade, esses ângulos são suplementares. Nesse triângulo retângulo, a gente dispõe de quê? De ângulo, cateto oposto e hipotenusa. A razão que relaciona o cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Então, o seno de 60 é 60 metros sobre a distância. Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é 60 sobre D. Quando a gente faz meio pelos extremos, a gente vai ter que raiz de 3 vezes D é igual a 120. Então, D vai ser igual a 120 sobre a raiz quadrada de 3. Se é 120 sobre a raiz quadrada de 3, o que é que a gente vai ter? Vou chegar aqui, ó, e vou racionalizar. Se eu for racionalizar, nós vamos ter o seguinte. Isso é 120 raiz de 3 sobre 3, que vai dar 40 raiz de 3. Não é verdade? Qual é a resposta? Letra B. Tranquilos? Ele tem um terreno plano que forma um quadrilátero, ABCD. Aí ele diz que o lado qual? O lado AD mede quanto? 90. E ó, um fato importante é que AB e CD são paralelos. Então esses ângulos aqui, ó, são os chamados alternos internos, né? Lembra daquele Zzinho aqui, ó, que a gente estudou? Isso aqui é alfa, aqui é alfa. Desde que essas linhas sejam o quê? Paralelas, são chamados alternos internos. Então aqui é 45 graus. Eu quero achar essa medida daqui. Eu quero achar a menor medida do lado desse terreno. Então eu vou chamar aqui de x e aqui de y. Dá para achar esses ângulos, né? Como aqui dá 75, aqui dá 105, não é verdade? Como aqui também dá 105, aqui dá 75. Usando que o menor lado opõe-se ao menor ângulo, em todo triângulo, o menor lado aqui desse triângulo é esse aqui, oposto a 30 graus. Então a gente vai ter que achar esse x. E aqui o menor lado está oposto ao menor ângulo também, 45. Então os menores lados são quais? X ou Y. Tem medida x ou y. Então vai ser um desses dois. A gente vai encontrar aqui e ver qual é o menor, não é verdade? Na verdade vai ser o y. Porque o x é menor que o y. Porque o x está oposto a 60 no mesmo triângulo, y 30. Mas o que a gente vai usar aqui, que nós trabalhamos, é a chamada lei do quê? Dos senos. E na lei dos senos a gente sabe o seguinte, que a medida de um lado está para o seno do ângulo oposto a esse lado. Então aqui, ó, primeiro nesse triângulo aqui, x está para quanto? Seno de 30. Massa? Assim como quanto? 90 está para o seno de 45. Quanto é o seno de 30? Seno de 30 é meio. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Dá para simplificar aqui, ó, e nós vamos ter que x é 90 sobre a raiz quadrada de 2. Se nós racionalizamos aqui, o fator racionalizante, então vai ficar 45 raiz de 2, porque vai ficar 90 dividido por 2. Aí dá 45 raiz de 2. Mas agora eu posso aplicar a lei dos cossenos, a lei dos senos nesse triângulo. Que eu posso fazer que y está para quanto? Seno de 45. Assim como x, que a gente já achou, está para o seno de 60.
Então eu vou fazer y, quanto é y? Eu quero saber, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí x a gente já achou que é 45 raiz de 2. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui, ó, que está no numerador aqui, ou no denominador aqui, no denominador, precisa ficar no numerador porque ia passar para lá multiplicando, mas a gente já simplificou. Isso vai ficar raiz de 3y é igual a 45 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 45 dá 90. Então vai ser 90, e esse raiz de 3 que estava multiplicando, vem para cá dividindo. Dá para racionalizar, tem que racionalizar aqui, não é? Então vai ficar 90 raiz de 3 sobre 3, ou seja, 30 raiz de 3, beleza? Então, um abraço, bons estudos, obrigado pela atenção, por assistir até aqui, e estamos juntos aí. O que precisarem, sinalizem.